noite, sejam todos bem-vindos. Nós já estamos aqui para iniciar a nossa live na noite de hoje, né? Sempre é um prazer muito grande contar com a presença de vocês. E já estamos aqui com Otávia. Seja bem-vinda, Otávia, Ivonete. Eu vou só... Boa noite, Mônica Fernandes, Neia Salles, Isabelle Albuquerque, nossa convidada. Pode solicitar, Isabelle. Sempre é uma honra muito grande chegar segunda-feira para a gente bater esse papo gostoso, descontraído, né? Mônica, é um tema muito importante nesta época. Realmente, Mônica, nossos temas, a gente vai de acordo com a nossa comunidade, as pessoas que pedem no privado, né? E eu vou anotando os pedidos e a gente vai. Boa noite, Isabelle. Boa noite, doutora Que Fê. prazer recebê-la, né? Em mais uma live aqui conosco, né? Toda segunda-feira a gente tem esse momento de bate-papo bem gostoso. Com certeza a nossa live hoje vai ser também um momento de descontração, um momento bem gostoso para a gente poder conversar um pouco com os nossos participantes, né? Então, é um prazer estar aqui. Isabelle, o nosso tema de hoje, né, impactos da pandemia sobre a sexualidade, é um tema muito pertinente, né? A gente sabe que é muito importante a gente falar sobre a sexualidade, porque existe ainda tabus, existe preconceitos, existe ainda pessoas que não lidam bem com sua sexualidade. Porque as pessoas pensam que sexualidade é só o sexo. Não, o sexo faz parte da sexualidade do humano, né? Mas vamos entrar um pouco mais nas nossas participantes para eu poder apresentar a nossa convidada de hoje, né? É uma honra muito grande, sempre numa guarabirense, a gente está sempre convidando guarabirense, porque eu dou muito valor à minha terra, ao meu povo, à minha gente, né? E é importante a gente participar desse momento o que está acontecendo no nosso país, né? É um novo modo, é uma nova maneira, tudo é novo para a gente, não é, Isabelle? Então vamos lá, né? Vamos lá. Isabelle Albuquerque de Pontes, gente, né? Ela é fisioterapeuta, mestra em saúde infantil, doutora em saúde integral, professora da UEPB, pesquisadora em sexualidade humana. Atualmente desenvolve pesquisas, impacto da pandemia na sexualidade da população brasileira. Você pegou muito amplo, né? Brasileiro, né? E disfunção sexual na população LGBT. E é bem oportuno porque nós estamos no mês, né? Que está comemorando o orgulho, né? O orgulho da LGBT, a esse povo que sempre, né, recebe muito preconceito, pessoal que a gente tem que dar as mãos, tem que respeitar, porque é a condição de cada um. A gente tem que respeitar o outro, não é isso? Então, Isabelle,
vamos receber os cumprimentos aí para os participantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre você, não é? Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora Penha. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui com a senhora essa noite. Eu vejo sempre, assisto sempre as suas lives e sempre a senhora traz assuntos muito pertinentes, né? A gente está realmente carente de informação adequada nesse período. E aí é um prazer, né? Como a senhora falou, sou filha da terrinha, né? Sou guarabirense de coração, nasci, cresci e me criei em Guarabira. Minhas raízes são guarabirenses. Eu me orgulho muito de dizer isso aonde quer que eu vá. Pode ser para os pais, que é um orgulho para a mãe, né? Para os pais, né? Exatamente, exatamente. Minha mãe, muito conhecida na cidade, né? Doutora Glória Pontes, que é da saúde na cidade de Guarabira, né? Foi vereadora na cidade, foi da Secretaria de Saúde, trabalhou junto com a senhora na Secretaria de Saúde, né? Meu pai foi médico na cidade de Guarabira, foi um cardiologista, e assim, é muito honroso para mim estar aqui falando com a senhora, que é uma pessoa, um expoente da cidade de Guarabira, né? Uma representante da saúde mental em Guarabira, que já fez tanto e marcou, né, a cidade de Guarabira com relação a essa temática. Então, eu fico super feliz de estar aqui essa noite falando sobre esse tema. É um tema, como a senhora falou, um tema muito tabu. A gente, muitas vezes, as pessoas olham com estranhamento para a gente quando a gente fala que trabalha com essa temática, mas eu tenho muito orgulho de ter me encaminhado na fisioterapia para dentro da saúde do homem e a saúde da mulher, e aí adentrar na parte da sexualidade. Eu acho que é extremamente importante, porque as pessoas carecem desse conhecimento e dessas informações. E como a senhora falou, eu estou desenvolvendo essas duas pesquisas, a pesquisa com relação aos impactos da pandemia, já temos os resultados preliminares, eu estou super animada. E a pesquisa que a gente está desenvolvendo também com a saúde, as disfunções sexuais na população LGBT, e eu gosto muito de trabalhar com essa temática. Acho que a gente precisa quebrar os preconceitos. Eu sempre falo, a gente está em 2020 e a gente ainda enfrenta preconceitos os mais diversos, né, na nossa sociedade, e ainda é tão absurdo isso, preconceitos sexuais, preconceitos raciais, preconceitos porque sou homem, eu sou mulher. Então, assim, nós somos indivíduos, somos seres humanos. Então, eu acho que a gente tem que lutar realmente por isso. E eu fico feliz de estar aqui nesse espaço com a senhora para falar sobre isso essa noite. Pois é, o prazer é todo meu. Você está feliz, eu estou muito mais ainda em poder, né, bater esse papo bem pertinente com você. Mas vamos ver, gente, o que é sexualidade, né? Vamos ver, definido pela Organização Mundial de Saúde, sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. E ser-se sensual e, ao mesmo tempo, ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. Então, é muito mais amplo do que se pensa. A sexualidade é um todo. É a gente ver a pessoa não pelo sexo, feminino ou masculino, mas ver o homem com o sexo em uma visão holística, da cabeça aos pés. É a energia que move o homem, não é? Mas agora eu vou entregar a você, doutora, mestra, doutora no assunto, né? E na medida do possível também vou dando a minha contribuição, né? Mas aí, com você, Isabelle, faça a sua explanação sobre o tema impactos, né?
Impacto da pandemia sobre a sexualidade. Quais são esses impactos que você tem pesquisado? E comece por onde você achar melhor. Tá certo. A senhora começa falando muito bem, né? Trazer essa informação que a Organização Mundial da Saúde nos dá, né? Acerca da sexualidade. Infelizmente, as pessoas ainda têm esse problema de distinguir o que é sexualidade, né? Acreditar que sexualidade é simplesmente ter uma relação sexual, por exemplo. Mas é muito mais que isso, inclusive é um dos pilares da qualidade de vida hoje em dia, né? Então, para que a gente tenha uma qualidade de vida adequada, nós precisamos ter também saúde sexual, né? Eu sempre, quando eu estou falando sobre isso, eu acho que a gente tem que falar de uma forma aberta para que as pessoas não tragam julgamentos sobre isso, né? A gente tem esse problema, essa barreira ainda cultural de falar sobre essa temática. Então, acho que falar sobre isso é dizer que, sim, nós precisamos entender o que é a sexualidade, precisamos entender que a sexualidade começa com o nosso bem-estar, né? Quanto melhor nós estamos, mais a nossa saúde sexual ela vai estar em dia, né? Tanto que, falando sobre o que a pandemia da Covid-19 trouxe, né, como impacto, a gente tem estudado, então é tudo muito novo, né? A doença em si é muito nova, então tudo que está ao redor dela também é novo e por isso que é intrigante para que a gente possa estudar. Gosto muito, inclusive, e fico inquieta com relação a isso, porque a gente viu, já trazendo alguma coisa da pesquisa que a gente fez e está fazendo análise dos dados, vários fatores, né? A começar do distanciamento social, né? A gente vê que o comportamento, pelo menos aqui na população brasileira, o comportamento do distanciamento ele tem sofrido variações, né? Algumas pessoas começaram o período da pandemia com um comportamento, mudaram, né? Outras se mantêm, né, em quarentena, em distanciamento social. Outras, infelizmente, por estarem em profissões que as impedem de estar em sua casa, recolhidos, estão na linha de frente, muitas vezes, ou estão em atividades essenciais, não puderam se isolar. Então, cada setor cada pessoa que compõe cada um desses grupos teve um impacto diferente sobre sua sexualidade. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso porque certamente as pessoas que estão assistindo essa live nessa noite podem ter sofrido algum impacto como esse. Então, assim, o que a gente tem ouvido mais, né? Quais são as queixas mais frequentes? Primeira queixa de quem está isolado em casa, que tem um relacionamento estável, é casado, por exemplo, ou vive em uma união estável, e que estava desacostumado a estar com o seu parceiro ou sua parceira no dia a dia, o contato diário. Muitas vezes passava horas e horas fora de casa por conta do trabalho, né? Quando chegava, tinha um desencontro de horários. E essa proximidade tão forte trouxe um impacto, né? A gente viu, inclusive, muitas pessoas tendo problemas nos relacionamentos, muitos relacionamentos longos sendo acabados, porque as pessoas estavam desacostumadas a dividir a rotina do dia a dia, né? E o relacionamento é rotina, né? A gente, quanto mais longo, mais parte dessa rotina esse relacionamento tem que fazer. Então, assim, as pessoas sofreram por conta disso. Sofreram também aqueles que, porventura, estão trabalhando e não podem sequer estar próximos, mesmo dentro da mesma casa, muitas vezes nem dormir na mesma cama puderam. Então, essas pessoas tiveram outros impactos distintos, né? De muitas vezes ter desejo sexual, por exemplo, e não poder estar próximo daquela pessoa, né? Os solteiros, né, os que não têm, não vivem sob o mesmo teto, né, dos seus parceiros,
também tiveram impactos também distintos desses outros dois que a gente falou, né? Porque são pessoas que muitas vezes não podem sair das suas casas para encontrar seus namorados, enfim, pessoas que costumavam ter relações sexuais. Então, é muito, muito amplo, eu não tenho como dizer, o impacto é único, né? Cada pessoa sofreu um impacto diferente. Né? Então, a gente precisa respeitar isso, entender que a sexualidade ela é ampla, ela é complexa. Né? Pessoas, eu ouço muito falar, né? Ah, minha libido acabou completamente, eu não tenho desejo sexual, por exemplo. E acontece, porque a senhora melhor do que eu pode falar de que quanto as emoções da gente interferem na nossa sexualidade. Então, quanto mais a ansiedade está presente no meu dia a dia, por exemplo, mais impacto na minha sexualidade, porque eu preciso estar bem comigo mesma para poder ter uma relação sexual prazerosa. Então, o estresse também, né? O estresse, o medo, né? O medo, muitas pessoas perdendo empregos, muitas pessoas perdendo pessoas amadas para a doença, né? Então, inclusive, uma das questões que estavam presentes na minha pesquisa foi sobre se a pessoa tinha tido Covid ou se alguém da casa teve Covid. E tenho certeza, a gente fez as análises, a gente chegou à conclusão de que sim, a pessoa que teve Covid ou que alguém teve Covid próximo, teve um impacto muito grande na sexualidade. Então, assim, estar aqui e sanar, de repente, alguma dúvida de alguém que está sofrendo ou que está passando por isso é muito importante. Né? É importante a gente respeitar esse momento novo, né? E se reinventar também nesse aspecto. A gente fala de reinvenção na economia, na nossa profissão, né? Nós tivemos que aprender a atender um paciente pela internet, online, né? Dar aula e fazer tudo por aqui. Para mim tem sido assim, um desafio gigante. Eu passei o final de semana dando aula numa pós-graduação online e assim, eu gosto de estar perto das pessoas. Então, nós brasileiros, povo caloroso, nós sentimos muito disso, né? Então, esse, por exemplo, é um grande impacto. Né? Então, assim, eu fico imensamente feliz de estar aqui, um canal que alcança tantas pessoas e falando com uma pessoa que, a senhora, que tem uma jornada dentro também dessa questão de saúde sexual, né? E a psicologia ela é importantíssima. Trabalhar com sexualidade é trabalhar com uma equipe multiprofissional, de fato. Não pode ser minimizado para um problema unicamente emocional ou unicamente físico, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, né, que maravilhoso estar aqui com uma profissional que está sempre, desde muito tempo atrás, despontando, né, indo de encontro aos tabus da nossa 38 anos, né? 38 anos, né, de profissional, não são 30 dias, né? 38 dias. São 38 anos. Mas tem aqui algumas perguntas, né, que mandaram para mim, e eu vou começar a ler para que a gente possa discutir em cima. Ou você teria mais alguma coisa para acrescentar? Não, pode ficar à vontade, assim. Eu vi aqui uma pergunta, até antes de a senhora começar, para a gente não perder, de Silvia Torres. Sim. Silvia perguntando, e como reinventar a sexualidade na pandemia? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente, cada pessoa, eu não tenho como dizer que há uma única forma de se reinventar, né? Até porque cada pessoa tem uma situação específica. Mas se você, por exemplo, mora com o seu parceiro ou sua parceira, que tal começar a dialogar sobre isso? Né? Que tal aproveitar momentos que você não tinha, porque você dizia que eu estou muito ocupada por causa do trabalho, eu estou cansada porque eu não posso, eu passo o dia
fora, chega à noite, o esposo trabalha à noite e a gente não se encontra. E agora que estamos sobre o mesmo teto, que tal a gente falar sobre isso? Falar que o desejo sexual foi embora porque eu estou ansiosa, por exemplo. Muito comum. E as pessoas não conseguem. Né? Então, eu acho que o diálogo e o sentir prazer de estar com o outro, eu acho que é o primeiro desafio. Né? Aproveitar um momento agradável, que é bom. O que é que vocês gostam de fazer? O que é que causa prazer de estar junto? Às vezes, um casal gosta de estar junto assistindo uma live, né? Tanto, final de semana tem live de cantores tal que eu gosto, e aí a gente pode estar junto assistindo esse momento. E eu faço um prato gostoso, que o outro gosta, abro um vinho, torno aquele momento prazeroso. A gente precisa, esse momento da pandemia fez a gente dar mais valor às coisas menores. Então, de repente, é por aí que se começa. Ou, de repente, indo em busca de um profissional, né? Às vezes, você está em uma situação de ansiedade extrema, por exemplo, e pode acessar aí a doutora Penha, né? Que está fazendo atendimento remoto, né? Então, de repente, a reinvenção é essa, é o primeiro passo para buscar ajuda profissional. Então, é analisar o que você precisa. Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é analisar. E até então, porque a sexualidade do casal, ele não o sexo em si não é tão importante e tão prazeroso como o dia a dia. Aquele clima, aquele olhar diferente, aquela piscada de olho, aquela conversinha, hoje tem. Carinho. Carinho, aquele afeto, porque muitas vezes, gente, as pessoas não aproveitam de sua sexualidade para viver em harmonia conjugal. Muitas vezes o machismo, acredito que você também pesquisa sobre isso, o machismo interfere numa harmonia sexual. Não é? Eu que tenho que fazer, eu que tenho que ser, tem que ser quando eu quero, tenho que ser do jeito que eu quero. E não é. A gente precisa ter uma harmonia no diálogo, na conversa. Eu não imagino um relacionamento sem um diálogo. Eu não imagino um casal que vive sem diálogo, sem conversar, sem dividir as tarefas, né? Às vezes as pessoas esperam tanto do outro, tarefa, que o outro faça, que o outro cozinhe, que o outro lave, que o outro passe, que o outro trabalhe, que o outro bote o dinheiro dentro de casa. E a divisão de tarefas para que eles possam ter até mais tempo. Porque senão, se a mulher for passar o dia trabalhando, fazendo faxina, limpando, de noite ela não tem tesão para estar com você, ela não tem clima, ela está cansada, ela está esgotada, ela está entediada, né? Então é importante que haja. A sexualidade envolve tudo isso, gente, é da cabeça aos pés, né? E assim, quando a gente está namorando, por exemplo, é tudo maravilhoso, né? Você vai, se arruma, né? Ajeita o cabelo, se maquia, tal, o rapaz vai, faz a barba, corta o cabelo, bota uma roupa legal, bota um perfume legal, vai encontrar e é uma novidade, é muito bom. E aí essa rotina que vem, por exemplo, com o casamento, muitas vezes destrói a sexualidade do casal, porque as pessoas não sabem como lidar com isso e acham que a sexualidade é sempre aquilo. Ai, meu Deus, eu preciso estar sempre... Eu não consigo estar, por exemplo, todos os dias com as unhas feitas e o cabelo escovado e o rosto maquiado. Mas se eu penso que a sexualidade ela pode ser cultivada desde o amanhecer, com carinho, com um abraço, com aconchego, às vezes, inclusive, com a compreensão, né? Às vezes, os casais eles não se entendem, não se afinam, nem mesmo com relação a desejo sexual, né? Entender e respeitar e ser parceiro nisso também, né? Então, assim, eu acho que é uma construção. Nós, hoje, temos o privilégio de estar aqui falando sobre isso e as pessoas nos ouvirem e não nos julgarem, né? E
isso não é a realidade, é uma realidade nova, né? Uma realidade nova. Então, faça a realidade nova acontecer na sua casa também. Pois é, vamos fazer alguma pergunta? Como manter o tesão em tempo de pandemia? Olha a pergunta, né? Bem usada, né? Pois é, pois é. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser falada é eu não posso me cobrar e não posso cobrar o outro, né, com relação a isso. Vai ter dia que você não vai estar com tesão, como disse a palavra aí da pergunta, né? Você não vai ter desejo sexual porque, de repente, você perdeu o seu emprego por conta do distanciamento social ou porque, né, você está com algum sintoma da doença, por exemplo. Então, eu acho que entender que você não precisa necessariamente, não é a ditadura do prazer, né? Você não é obrigado a ter relações sexuais ou a manter um tesão sempre altíssimo, né? Você é um indivíduo e que todo indivíduo, a gente não está sempre, todos os dias, no melhor humor, né? Então, o desejo sexual é assim também. Então, quando a gente começa a compreender isso e estimular, né? E fazer com que o outro se sinta bem também. Eu preciso me conhecer para saber o que é que me faz bem. Eu preciso compreender o outro para saber o que é que faz bem ao outro também. Então, acho que manter um tesão, como é a pergunta, é prestar atenção no que é que faz bem aos dois. Eu respeito tem muita coisa que dá realmente tesão no outro, né? Eu acho que você Exatamente. valorizar o outro, você dizer palavras bonitas, porque muitas vezes aquela plantinha, o relacionamento, ele está morno, né? Ele está morno e não coloca estrumo, adubo, argamassa que levante aquela planta, aquele amor, aquele carinho, aquele desejo. Porque quando é que um casal perde a tesão pelo outro? Quando não existe respeito. Quando não existe o adubo. Qual é o adubo? Os sentimentos. O abraço, o beijo, o elogio, aquelas pequenas coisas que a mulher, porque a mulher é muito delicada, a mulher gosta de receber elogios, a mulher gosta, né, de receber um flexinho, uma palavra. Vamos fazer, gente, um bilhetinho. Coloca um bilhetinho debaixo do travesseiro. Eu já fazia isso, viu? Eu sempre gostava de adubar, porque é importante. Eu digo gostava porque a gente vai amadurecendo e as coisas são mais. Existe a tesão na terceira idade, na terceira idade existe. Não perde, não é de jeito nenhum. O que perde muitas vezes é quando não existe aquele carinho nem o amor. Porque o toque, o abraço, o beijo, isso é fundamental no relacionamento, não é? Porque muitas vezes a gente perde. Isso. E é importante entender que homens e mulheres têm respostas sexuais distintas, né? Nós temos hormônios diferentes. Então, falando bem fisiologicamente mesmo, né? O que é que acontece no nosso corpo, nós respondemos ao estímulo sexual de formas diferentes. Né? O homem tem uma linearidade nessa resposta sexual, ele tem o desejo, ele tem a excitação, ele tem o orgasmo e ele tem a resolução. Isso aí é uma linha reta. A mulher não. A mulher ela precisa, inclusive, de mais sangue na região genital para ela se sentir excitada do que o homem. É uma curiosidade. A mulher, o homem, para ter uma ereção, que é a maior característica da excitação sexual masculina, precisa de 50 ml de sangue na região genital. A mulher, para ter uma lubrificação adequada, que é o maior sinal da excitação sexual, precisa de meio litro de sangue. Então, são respostas Essa diferentes. curiosidade eu não sabia, viu? Para mim é novo, Pois né? é. Pois é, então assim, isso leva mais tempo, isso precisa de um estímulo diferente. Então, a resposta sexual é diferente, né? O homem às vezes é mais rápido, mais afoito. A mulher é poesia. Tem uma frase que diz que o homem é prosa e a mulher é poesia. E é verdade, a mulher precisa do floreio, né? Muitas vezes ela precisa de um caminho mais extenso até experimentar a sua sexualidade da forma mais plena.
Muito bem. Vamos lá? Vamos sim. Pode haver transmissão do vírus em práticas sexuais? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante. A transmissão, ela pode acontecer pelo beijo, por exemplo. Né? Então, Porque se existe distanciamento tem que ser de 1 metro, né? 1,5 metros, à medida que há uma aproximação, né? Daqueles que não estão no mesmo quarentena, né? Não estão juntos, né? Porque também tem isso. Muita gente quebrando a quarentena para ter relação sexual. E aí é um problema, né? Porque as pessoas... o simples contato, a conversa sem a máscara pode transmitir, a saliva pode transmitir. E assim, no líquido seminal foi encontrado também o vírus. Então, junto com o sêmen, pode ter vírus. Então, o vírus ele está em todos os lugares, né? Então, a gente está arriscado pela relação sexual a ter a transmissão, sim, infelizmente. Então, tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Parabéns, doutora, tema muito importante na vida do casal, mas o amor é o cuidado mútuo. Muito bem, Rosana. O diálogo é fundamental, já, não é? É costume dizer que não são as diferenças que o completam, e sim afinidades. As afinidades, né? Muito bem, Rosana. Vamos lá. É seguro fazer sexo durante a pandemia? O recomendado, no mínimo, 1 metro de distância entre as pessoas. É assim que nós já falamos, não é? A sexualidade faz bem à saúde mental? Com certeza. Tudo aquilo que faz, que dá prazer, felicidade, bem-estar, né? Numa relação, a gente vê na sexualidade, o carinho, a atenção, vai liberando o quê? Os hormônios, a endorfina, a serotonina, que justamente são os hormônios do prazer, os hormônios da felicidade, do bem-estar, né? Então, se a sexualidade é um todo, então é preciso que haja bastante excitação, bastante carinho, bastante amor, porque o sexo em si não é tão importante como as preliminares, como os carinhos que se recebe antes de um momento sexual, né? Então, eu acho que é fundamental e faz bem à saúde. Libera o estresse, libera as tensões musculares, quantas reclamações que a gente escuta no consultório de pessoas tensas, pessoas com dores lombares, com dores no corpo, por falta justamente de carinho, de atenção, de amor, de respeito. Tudo isso é importante, né? Exatamente. E lembrar que a sexualidade é muito além do coito, né? Da relação sexual em si. Quando eu respeito, quando eu dialogo, quando eu tenho carinho com a outra pessoa, essa pessoa consegue ter uma vivência de sua sexualidade muito melhor, né? Quando ela se sente respeitada, quando ela se sente querida. Isso tudo é muito importante também para a sexualidade. Às vezes, um momento agradável entre o casal, por exemplo, tem uma resposta sexual muito maior do que, de repente, um contato sexual o que as pessoas realmente imaginam que seja unicamente a sexualidade. Pois é. Então, é tão gostoso falar da sexualidade, né? Para mim, tanto faz falar de sexo como falar de culinária, de arte culinária, de comidas gostosas, porque tudo isso faz bem à saúde física e mental, né? E eu sou apaixonada pela saúde mental. A saúde mental é aquilo que faz a gente estar bem, estar feliz, né? Uma coisa que eu sofro muito no consultório, assim, eu encontro muito sofrimento no consultório, é a infidelidade. A infidelidade, sim. É a destruição, é o desmoronamento de todo um projeto do casal, né? É uma falta de respeito, é uma falta de atenção para com o outro, né? Eu acho isso muito sofrimento psicológico quando eu vejo no consultório um casal que está se separando por conta de infidelidade.
a infidelidade, E sim. pode deixar marcas inclusive físicas, né, nas pessoas. Eu já tive pacientes, por exemplo, com vaginismo, né, que é uma grande na musculatura, uma tão grande na musculatura genital feminina, que a mulher ela não consegue ter a penetração. Então, isso simplesmente dá decorrência. Ela tinha uma vida sexual normal e teve uma traição no relacionamento, e a partir de então ela desenvolveu isso. Então, todas as vezes que o companheiro chegava para tentar ter relação sexual com ela, era tão ruim, ela resgatava Bloqueada, tanto né? essa memória que O bloqueava. Então, o bloqueio bloqueio emocional e físico. físico. Pode Atingindo acontecer. diretamente o físico, né? Não é fácil, né? Como manter o desejo pelo companheiro durante esse período de convivência tão intenso? Né? É aquilo que eu disse, né? As pessoas andam desacostumadas da presença do outro, né? Eu acho que é viver todos os dias, assim, assim, querer bem a si próprio também. Eu acho que a gente tem que reservar um momento para nossa saúde mental, para a gente rever o que é que está acontecendo de bom e o de ruim, e tirar muitas vezes as cargas emocionais que estão pesando sobre a nossa vida. Eu acho que isso é muito importante, né? O grande impacto da ansiedade que a senhora deve ver e ouvir muito no consultório, né? As pessoas com níveis de estresse gigantes, de ansiedade, de pânico, de medo. Então, assim, quando a gente começa a lidar melhor com isso, eu sempre digo que o diálogo é a melhor coisa, né? Conversar. Algumas pessoas têm a diminuição da libido e outras pessoas relatam o contrário. Algumas pessoas com desejo sexual muito alto, né? E aí, às vezes, há uma incompatibilidade entre o casal. Um dos parceiros está sem uma libido lá embaixo e outro com a libido lá em cima. Então, assim, a conversa, e eu preciso chegar a um denominador comum, né? Então, quando eu tenho essa capacidade de chegar e conversar, a conversa, quando eu digo o que eu gosto, o que me faz bem, né? É mais fácil de ter prazer, de viver bem e de ter momentos prazerosos, né? A vida ela não é só prazer, né? O prazer ele é um momento que acontece, que tem toda uma magia ao redor, mas com carinho. E aí a Mônica acabou de falar, e às vezes não há respeito, exatamente. A gente precisa de respeitar o outro, né? Muitos abusos, violência. Sim, e aqui nós estamos, a Maísa, um prazer, Maísa. Parabéns pelo relevante tema. Obrigada, gente. Eu tenho muitos elogios, viu, nossa live. Isso é muito importante. A gente faz justamente tentando esse bate-papo bem gostoso, né? Aí tem aqui também. Não tenho vontade de ter relações sexuais durante o isolamento sexual. É normal? Tem uma cortada. Você está fugindo. A senhora Está pode cortando. Não tenho vontade de ter relações sexuais durante o isolamento. Isso é normal? Não deu para entender? É comum, né? Entendi, agora eu entendi. Entendeu? Muitas pessoas estão relatando isso. Desse desejo sexual diminuído. E aí, assim, acho que a gente tem que incentivar também as pessoas terem experiências positivas, avaliarem isso e experimentarem, né? Infelizmente, é o que eu acabei de falar anteriormente, no comentário anterior, que tá pessoas que são incompatíveis, né? Uns com desejo lá em cima, outros lá embaixo. Então, quando a gente tenta alinhar na conversa e tal, a gente tem como fazer assim. E aproveitar o pequeno momento, o momento mais simples,
Às vezes é isso que está faltando. A gente espera coisas grandiosas, né? Para ter uma sexualidade boa, uma boa saúde sexual. Às vezes as pessoas acham que precisam ter momentos, né, extraordinários, acham que tem que ter aquela coisa do filme, da novela. E é muito mais que isso. É aproveitar a companhia do outro, o carinho quando acorda, se tem o aconchego da outra pessoa, por exemplo. E aproveitar O toque, né? O toque, a massagenzinha, você chega cansada, dá uma massagenzinha no corpo do outro, né? Batidinhas, faz um relaxamento, toma um vinhozinho junto, né? Com um queijinho, prepara todo o ambiente. Gente, tem pessoas que vivem tão pesadas, tão queixosas, que afasta todo e qualquer desejo, reclamando. Tem pessoas muito que reclamam o tempo todo, né? É verdade. Aqui em casa a gente... A sua internet está falhando o tempo todo, Isabelle. A sua internet está falhando. A sua internet está falhando. Ô, Isabelle, a sua internet está falhando, viu? Estou ouvindo. Sobrecarga, agora sim. Então, assim, a gente estabelece um dia, assim, para a gente ter um momento, por exemplo, tomar um vinho, a gente gosta de tomar um vinho, né? E ficar nesse bate-papo. Porque tá todo dia fazendo a mesma coisa. Aí chega a sexta, eita, aquela sexta-feira à noite, a gente já prepara, vamos lá, eu comprei isso aqui especialmente para sexta. Então, por que não estabelecer isso? Né? Então... Pois a é. senhora tá me ouvindo direitinho, doutora Penha? Agora tá, mas tua internet está falhando um pouco. Pois é. Aqui tem algumas perguntas aqui. Pesquisadores dos Estados Unidos apontam que a vida sexual ativa aumenta o nível de anticorpos conhecido como IgA. A imunoglobulina A, responsável pela proteção do organismo e quadro de infecções, gripe e resfriados, mas ainda na comprovação científica. A atividade sexual pode aliviar estresse, ansiedade nesse período. Né? Então, a gente tem visto que tudo depende de como você lida com aquela situação. Né? Como você faz aquilo se tornar gostoso, se tornar belo, né? Porque a autoestima da gente, a gente precisa, né, estar sempre pensando, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, porque se a gente está bem com a nossa saúde física, nossa saúde mental, se a gente está se cuidando da gente, a gente também passa a cuidar do outro. Porque quando eu estou bem, o outro também está bem. Então, é muito importante a sexualidade como um todo para que a gente possa viver em harmonia conjugal, em harmonia, né, familiar, a gente viver bem em um ambiente, não existe coisa mais gostosa. Tem pessoas, como eu falei no início, carrega uma carga do passado tão grande, né? A questão do abuso sexual na infância, como isso interfere na vida sexual do adulto, né? Adulto. Então, é uma marca, é um trauma muito grande quando uma criança é abusada sexualmente. Quando ela passa naquela fase da infância, que ela é tocada indevidamente, que ela é abusada sexualmente por um adulto, isso traz marca profunda na sua sexualidade no futuro. Né? O medo, a trava, o trauma, tudo isso interfere na vida sexual. E é importante que o casal converse sobre isso. O que faz você travar? O que faz você não se abrir, não se jogar por inteiro numa relação? Né? Então, o que faz você não sentir orgasmo, não sentir prazer? Tudo isso é importante ser conversado. Nada de fingir. Quando você finge uma relação, você está maltratando a sua saúde mental. Não é isso, doutora? Com certeza.
E assim, a senhora fala de um aspecto extremamente importante, que é a questão de abuso sexual infantil, né? Os abusos, eles têm esse impacto, né? Os traumas são muito fortes. E também as próprias relações que as pessoas estão vivendo atualmente, né? A gente vê relacionamentos realmente tóxicos, onde o outro destrói a autoestima da pessoa, né? Coloca a pessoa lá embaixo. E isso traz um problema muito sério, né? Que só realmente com muita atenção profissional, inclusive, essa pessoa pode ter uma experiência mais positiva na sua vida, né? E as pessoas acabam se culpando. Muitas pessoas que são abusadas na infância também passam por isso, porque se culpam, porque nunca tiveram coragem de dizer a ninguém, por exemplo, que tiveram essa experiência. Então, eu acho que o falar, né, o se expressar é importante demais para que a pessoa tenha uma vivência sexual positiva. Pois é, a gente encontra muito sofrimento e a gente tem observado, como eu lido muito com a saúde mental, a gente tem observado que a maioria das pessoas que desenvolvem uma psicose, desenvolvem uma depressão na fase adulta, elas têm um histórico, ela tem uma bagagem pesada da infância. E geralmente é aquela violência doméstica, é aquele abuso sexual dentro da própria casa. Às vezes é um vizinho. Eu tenho muito cuidado de deixar meus filhos sair de casa. Tanto o menino como a menina. Eu tenho muito cuidado. Filho da gente, a gente tem que ter muito cuidado, observar com quem ele está, com quem ele anda. Eu tenho histórias, eu preciso escrever, porque eu tenho muitas histórias de abuso sexual de infância que tem prejudicado a autoestima da pessoa, tem castrado o desenvolvimento da pessoa, né? Do sofrimento mental muito grande que desenvolve, muitas vezes, o toque, desenvolve as depressões da vida, as psicoses, tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. Esse alerta é importante, doutora Penha, porque as pessoas elas não têm o hábito de ter a conversa no âmbito familiar, né? Então, falar sobre sexualidade, desde o momento em que a criança começa a descobrir seu corpo, por exemplo, nós não temos uma educação sexual adequada. Então, muitas crianças, elas sofrem abusos sexuais, não sabem que estão sofrendo abusos sexuais. E aí, só vão ter noção desse impacto na vida adulta, né? Quando já sofreram demais por conta disso, sem mesmo saber o que é que tinha acontecido. Então, a importância dessa conversa e de entender que a sexualidade, ela começa assim, na hora que o indivíduo começa a ter noção do seu corpo, noção de quem é no universo, né? Então, quando eu tenho a abertura de falar com os meus pais, por exemplo, é muito mais fácil vivenciar com plenitude a sexualidade. A gente nasceu programado para ter uma sexualidade, de ter uma vivência positiva na sexualidade. Mas são esses acontecimentos que podem interferir negativamente. Pois é, viu? Então, nós já estamos a 15 minutos, né? Meu Deus, então, vamos ver lá. Pode haver transmissão de vírus em práticas sexuais que envolvam saliva, beijo na boca, sexo oral e lambidos. Tudo isso pode ser transmissível, né? Pode transmitir o vírus do corona, porque é aquela mucosa, né? Tudo entra através da mucosa do toque, né? Foram algumas coisas que eu pesquisei aqui que eu achei interessante trazer. Há risco de transmissão sempre que houver contato de mucosa, saliva e eventualmente com fezes. Como manter a ética, o vazamento da nudez? Existe lei que incrimina essa prática? É justamente aquela prática sexual que pede prova, né? Vamos fazer sexo virtual. É isso que eu queria chamar a atenção. Esse sexo virtual, gente, já tem trazido muito sofrimento, até suicídio por conta disso. Você faz naquele momento, aquele envolvimento, né?
você pede a moça para se vestir, tirar a roupa, fazer uma live, fazer alguma coisa com o nu, não é? E de repente você tem a raiva daquela parceira, joga isso na rede social. Eu já tenho pego muito sofrimento por conta disso. Então, tenham cuidado, gente. O sexo é uma coisa que a gente é nosso, é o nosso corpo. Não é para a gente lançar nem fazer filmagem para fazer prova de amor para ninguém, não. Tenham cuidado porque isso traz sofrimento sério, né? E a gente tem as redes sociais, infelizmente, deixam muito fácil isso acontecer, né? Então, precisa todo cuidado, atenção redobrada, principalmente nesse momento em que as pessoas às vezes não estão saindo de casa e acabam se submetendo a esse tipo de experiência, né? Então, temos que ter cuidado sempre. Pois é, eu acho que nosso tempo, né, nós vamos para considerações finais, nós só faltando somente 10 minutos, e que a gente fique à vontade para você falar mais um pouco do que você pesquisou, do que você tem estudado bastante, né, nessa sua pesquisa, dos impactos, né? Então você tem mais 5 minutos para você fazer uma fala final, viu? Uma consideração finais. Pois é, então assim, eu queria dizer que todo problema sexual, dor, desconforto, falta de desejo, que a gente chama de desejo sexual hipoativo, a incapacidade de atingir um orgasmo, uma relação sexual, isso tudo acontece muito para a mulher, mas para o homem também tem a questão dos distúrbios eretivos, da ejaculação precoce. Tudo isso pode ser reflexo do que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo. Então, a importância de entendermos que a sexualidade ela sofre com todas as emoções do nosso dia a dia, que a gente precisa aprender a lidar com ela. E para isso, muitas vezes, a gente precisa de ajuda profissional, né? A fisioterapia, a psicologia, a medicina, dentre outras, fazem parte das profissões que têm a possibilidade de trazer um auxílio nesse momento. Então, acho que aqui a gente precisa deixar as pessoas cientes que as nossas profissões elas podem ser úteis, inclusive para diminuir esses problemas, esses desconfortos. A gente não precisa viver com um desconforto nessa área, a gente precisa viver de forma plena, de forma feliz, de forma agradável, com experiências positivas. E aproveitem o momento para se descobrir, para se amar, para querer bem a quem está do seu lado, e viver com muita tranquilidade, com muita felicidade e plenitude a sexualidade no seu dia a dia. Muito obrigada, doutora Penha, pelo convite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, participou. Muito bom. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço a Deus e a todos vocês que a gente faz esse momento tão gostoso. Você não sabe o quanto eu amo esse momento, porque eu estou vendo gente, eu estou me comunicando, eu estou ajudando as pessoas, né? Aqui tem, olha, a Mônica disse, meu TCC, depois de às vezes conversar com vocês duas, meu TCC será no nudez nas redes sociais. TCC em neuropsicologia. Graça Paredes, né, tá parabenizando a live. Hoje tem você sempre fazendo temas relevantes associados à pandemia. Colocar relatos de vocês no meu TCC. Vamos lá. Parabéns às duas, muito boa live. Tema pertinente, informações importantes. Eu quero agradecer a todos vocês, gente, por esse momento, né, que a gente está aqui conversando com vocês, as manas estão aqui, preciso escrever mesmo, tem, é verdade, a convivência aumenta ou diminui, depende do ser. Eu tinha visto mais algumas coisas aqui que eu ainda temos 5 minutinhos, dá para a gente ver alguma coisa, alguma pergunta. Boa noite, Dora Penha, Graça Paredes, prazer, viu, Graça? Parabéns pela escolha e pelo tema, muito importante. Socorro, Maison de Mel, Joyce, Sidney, Edson Domingos, Lucécia, Aldalci, parabéns, obrigada a todos vocês por participar.
por participar de mais uma live, né? Nós temos o prazer de dizer para você, Isabelle, que eu fiquei encantada com você, que foi muito bom. A gente com certeza, né, deixou nossa ajuda aqui para a população. Dizer para vocês que ame, dê carinho. Muitas vezes a gente só espera carinho. O carinho, não, a sexualidade envolve problemas biológicos, sociais, intelectuais, culturais. Nós somos diferentes, né? Não é fácil conviver com o outro. Nós fazemos, né? Nós convivemos com 3 pilares: genética, formação cultural e formação da personalidade e do desenvolvimento. Não é fácil lidar com as diferenças. Não é fácil lidar com o outro. Não é fácil lidar com pessoas totalmente... A genética que interfere muito, a cultura que interfere e a formação como foi criada. Filhos que são muito super protegidos, filhos que são que os pais fazem tudo por ele, que não deixa ele crescer, que não deixa ele amadurecer, que não deixa ele ter autonomia. Isso tudo prejudica também. Não deixa fazer nada. Homem tem que fazer sim. Homem tem que ir para a cozinha, homem tem que lavar prato, homem tem que lavar roupa, homem tem que passar pano no chão. Tem sim. Nós hoje, gente, nós somos casais que trabalham. Não é aquele casal que vive somente um trabalhando, o outro cuidando de casa. Não. Somos casais que trabalham fora, que somos profissionais, que precisamos de partilha, precisamos ajudar um outro para que a gente possa ter mais um tempinho para nós dois, né? Para poder a gente se abraçar, se beijar, namorar, né? Namorar. Somos eternos namorados. Então vamos viver o hoje como não existisse o amanhã nem o ontem. Vamos deixar o ontem no ontem. Vamos deixar o futuro, que para ele se tornar real, ele vem para o presente. Então vamos viver o hoje, vamos viver o presente, vamos viver o aqui e agora é o que conta. Muito obrigado a todos vocês. Hein? Investir no outro também. Investir no outro. Elogiar o outro. Vamos elogiar como você está bonita, como você está linda, como está gostoso isso que você fez para mim, como é importante a gente viver o outro, né? Então, gente, um beijo a todos vocês e até a próxima segunda-feira, né? E vai ter outro tema importante na próxima segunda-feira, tá bom, gente? Beijo e obrigada a todos vocês que participaram de mais uma live, né? Tchau, tchau. Tchau.